bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre as disciplinas que eu tô cursando agora no quarto período de letras. Eu faço letras com dupla habilitação, então eu faço o grego antigo e o português, então as disciplinas são variadas entre grego antigo e português. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho das disciplinas que eu tô cursando, minha expectativa quanto a elas, a diferença do terceiro período e se alguma disciplina é continuação ou não. E resumidamente é sobre isso e como tem sido minha experiência. Eu já tô na terceira semana de aula e logo na terceira semana eu já faltei 2 vezes porque eu estou doente, eu estou com uma gripe, mas assim, no geral eu tô bem, não é Covid, graças a Deus, mas eu tenho me sentido muito mais cansada e o semestre já voltou com tudo, então foi um começo já muito abrupto, foi um começo já fazendo muita coisa. E além dessas disciplinas, além desses estudos regulares que eu tenho, eu tô fazendo um curso de grego antigo também lá na USP, que é basicamente para me reforçar aquilo que eu tô aprendendo na minha graduação. E eu tô fazendo um curso que é um curso meio que comunitário, que é com um dos revisores do método que eu tô usando. Ele revisou a primeira parte do método. Mas enfim, e esse curso ele é segunda-feira, eu basicamente fico dia de segunda o dia todo na USP, eu só saio de noite, então é um dia extremamente puxado pra mim. Bom, vamos começar então a dissecar um pouquinho sobre as disciplinas do quarto semestre. O quarto semestre, ele é o segundo semestre da habilitação depois que você ranqueia para aquilo que você quer, né? Porque primeiramente você tem um ciclo básico, que é o primeiro ano, o primeiro e o segundo período. Vai ser o ciclo básico, matérias que vão continuar, não é? Eu já falei sobre elas, já falei as leituras que a gente faz no ciclo básico. Se vocês quiserem assistir, vai estar link nos cards ou também na descrição que eu vou deixar para vocês verem. Algumas disciplinas do quarto período são continuação do terceiro, como língua grega, que ela vai ser contínua obviamente, em toda a minha graduação, porque eu tô me graduando nela, né? Vamos falar primeiro da disciplina Língua Grega 2, que é basicamente a continuação do Língua Grega 1, que eu vi o semestre passado. Ela tá um pouco mais complicado, a gente tá mergulhando muito mais na morfossintaxe, e também a gente tá vendo um período verbal novo no grego antigo que é complicadinho de traduzir, é difícil de observar algumas marcas nas palavras, e o método está exigindo muito mais os estudos da gente. Os textos para serem traduzidos estão um pouco mais complexos, e esse tempo verbal é o auristo. Para a gente traduzir do grego para o português, o pretérito imperfeito, se eu não me engano, eu vou corrigir na tela. Pretérito imperfeito, ele é a melhor tradução que a gente pode fazer para esse tempo verbal, e para mim tem sido bem complicado, as aulas têm sido muito puxadas e eu não tô, para ser sincera, muito empolgada com língua grega. Eu espero que semestre que vem isso mude, eu espero que nessas provas que vão se seguir eu vá bem, porque eu não estou nem um pouco segura quanto à língua grega. Agora a gente vai falar sobre Literatura Brasileira 2, é a continuação de Literatura Brasileira 1, obviamente, só que assim, o eixo temático dela é realmente uma continuação, porque a gente tá ainda vendo sobre o modernismo, e esse ano a gente tá comemorando a Semana de 22, 100 anos da Semana de 22, então é super importante, principalmente para a USP, o modernismo na literatura, porque a USP é a universidade brasileira que mais tem um acervo modernista, mais tem os corpos e mais tem palpável para nós, principalmente para estudar o modernismo. Tem muito mais doutorandos e pós-graduandos nesse eixo temático, e tem bastante autores que são muito admirados também, tem bastante coisa sobre literatura brasileira. Meu professor é incrivelmente cheio de repertório, as aulas dele têm sido incríveis, elas têm passado assim uma paz que eu não imaginava. Eu tô muito interessada, principalmente
para estudar João Cabral, que é um autor que eu não tive muito contato, então agora eu vou ter bastante contato com ele, eu estou ansiosa. Também eu vou ler talvez Grande Sertão Veredas, se eu não me engano. E eu tô muito empolgada para ler Grande Sertão, porque eu ainda não li o Grandes Sertões, no caso. Pelo que eu tava vendo do que a gente vai ler no programa, tem muitos livros que me interessam e alguns que já tem na minha estante, como São Bernardo. Eu tô muito empolgada para ler São Bernardo. Eu tenho ele até aqui. A gente vai ler São Bernardo, do Graciliano Ramos. Eu tô muito empolgada, não vejo a hora de pegar esse livro e poder lê-lo e poder analisar com o professor. Vai ser incrível pra mim. Então, essa disciplina tem me deixado bem empolgada, tem me deixado com grandes expectativas para esse ano letivo. Esse ano não, esse semestre. Meu Deus, eu já tô... Autores que a gente vai estudar além do João Cabral de Melo vai ser Graciliano Ramos, vai ser Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Sim, eu estou colando nas minhas anotações. E eu tô muito empolgada porque é um eixo de autores que eu admiro demais. São autores que eu leio bastante, então pra mim vai ser maravilhoso. Eu espero não estar doente mais nas próximas semanas, que eu não falte mais esse semestre e que eu tenha saúde mental e física pra isso, porque eu não quero perder nada. E essas são disciplinas que eu faço às segundas e às quintas-feiras. Só muda o horário que eu faço de manhã. Aí a terça-feira eu faço morfologia. Eu faço morfologia do português e tem sido uma disciplina incrível. A gente tem feito algumas análises e eu tenho me empolgado demais com essa disciplina. Eu não pensei que eu ia gostar dela, ela tem me surpreendido. Já que eu tô na terceira semana de aulas, então eu tô na minha terceira aula de morfologia. E pra mim tem sido maravilhosa, a professora é maravilhosa. E eu tô muito empolgada com o trabalho final que a gente vai fazer. Eu vou fazer com alguns amigos, então vai ser um clima ainda mais gostoso, porque vai ser com os meus amigos. O trabalho, já que é um grupo, dá pra gente dividir, separar as coisas para deixar um pouco mais leve. E eu espero que dê tudo certo, mas vai ser com certeza um tema bem complexo. E eu não vou falar agora dele, porque futuramente eu vou mostrar aqui pra vocês os meus estudos com esse trabalho final. Agora, quarta-feira, faço 2 disciplinas que nessas 3 semanas têm sido pra mim extraordinárias, que arrebataram meu coração e que eu participei das aulas de uma maneira muito mais ativa do que só sentar e ouvir a exposição do professor e alguns alunos participando. Eu realmente participei e isso pra mim é um grande avanço pra mim. Conseguir participar nas aulas sem medo de ser julgado pelos outros, principalmente. Mas enfim, as matérias que eu tô falando é Literatura Portuguesa 2, eu tô fazendo com o mesmo professor, que ele é especialista em Saramago. E esse professor que eu estudo, José Horácio, ele foi mencionado na biografia de Saramago, que foi um dos temas do doutorado dele. Foi o tema, né, do doutorado dele. E isso antes dele receber o prêmio Nobel, né, o Saramago, o autor. Então, é um professor maravilhoso, porque o jeito que ele dá aula, a dinâmica dele pra mim, chega a ser às vezes um pouquinho engraçada, porque ele quer que a gente participe, então ele força entre muitas aspas, essa participação dos alunos. A gente, no começo da aula, reconstrói a aula anterior para daí partirmos pro tema do dia mesmo. E pra mim tem sido muito maravilhoso, tem me forçado a pensar muito mais na história de Portugal, pensado muito mais na história do Brasil, na formação da própria língua portuguesa e como essa língua ela é extremamente importante para a nossa própria identidade. Em Literatura Portuguesa 2, a gente vai estudar as mulheres que não foram muito trabalhadas pelo cânone, uma delas é Mariana Alcoforado. E a gente tá lendo as cartas e tem sido uma discussão muito boa e eu me impressionei, que eu nunca ouvi falar. Então, literatura portuguesa pra mim tem me feito sentir de fato que eu estou numa universidade, porque é uma disciplina que ela força a gente pensar, como eu já tinha falado pra vocês. Então, pra mim, tem sido tudo de bom. E eu tenho explorado mais a literatura portuguesa e explorado caminhos que eu não tinha feito antes como leitora. E não tinha feito antes, muito menos quando estava estudando pro vestibular, e coisas que eu nem imaginava.
apesar de ter destrinchado muito a parte da história de Portugal, porque cai na FUVEST. Então, para ter uma síntese da disciplina de Literatura Portuguesa 2, vamos estudar textos neoclássicos e românticos e vamos abranger do período do século XVII até o século XIX. Então vamos estudar a história de Portugal em paralelo com a literatura, porque não é só a literatura sozinha, a gente precisa estudar o contexto histórico e muitas vezes também o contexto filosófico da sociedade e por que resultou naquele eixo temático, por que resultou naquela literatura. Aí, a segunda aula do dia que eu tenho na quarta-feira é poemas hesiódicos. E em poemas hesiódicos, obviamente, vamos trabalhar Teogonia de Hesíodo e Trabalhos e Dias. Pra quem segue o canal há mais tempo sabe que eu não gosto de Hesíodo, mas essa visão tem mudado porque minha professora é extraordinária. No momento eu só tive 2 aulas com ela porque em um dia da semana ela tava doente, aí não conseguiu dar aula. Mas enfim, as aulas dela têm sido extraordinárias, a professora tem um conhecimento gigantesco e o jeito que ela aborda essa temática de Hesíodo conosco na sala de aula é magnífica, é fora de série a didática dela. E a tradução que a gente está usando para ler é a tradução do Torrano e para mim a tradução dele é maravilhosa, de arrebatar o coração. É muito interessante o jeito que ele traduz algumas palavras em grego, porque em sala de aula a gente também pode fazer um pouco essa comparação da palavra em português com a palavra original e o que representava tal palavra para os gregos. Para mim é incrível. Então, basicamente, essa disciplina nós vamos estudar essa literatura que ela é chamada de literatura didática, por ela ter um certo moralismo, um certo como fazer certas coisas. Teogonia fala sobre a origem dos deuses, mitos, heróis e alguns nomes que é importante para os gregos culturalmente. Então tem sido bem interessante também nessa tradução, o jeito que o tradutor ele colocou algumas divindades. Na do Christian Werner, que eu li semestre passado, ele traduz algumas divindades pelo nome literal do que elas representam. Já nessa do Torrano, ele não faz isso, ele traz o nome das divindades como nós conhecemos no Ocidente. Por exemplo, Hebe, que é a deusa da juventude, na do Christian Werner é traduzida como juventude, só que na do Torrano não, é traduzido como Hebe mesmo. Então é muito mais fácil para você se situar e ter uma noção das divindades e não só dos seus arquétipos, mas sim dos nomes que elas são conhecidas até hoje. Agora falando de sexta-feira, já que quinta-feira eu já mencionei que é também Língua Grega 2 e Literatura Brasileira 2, sexta-feira eu tenho uma disciplina optativa e uma obrigatória. A optativa é Literatura Latina e dessa vez a lírica. Semestre retrasado, que foi meu segundo período da faculdade, eu fiz o teatro latino e agora estou fazendo a lírica latina. E vamos estudar as odes de Horácio especificamente. Vamos ver a introdução da aula foi sobre o que é mélica, o que é lírica, as semelhanças e diferenças, etc. E agora já estamos encaminhando para a leitura das odes de Horácio, estamos agora vendo o que influenciou e fazendo análise, e eu já tenho os 10 primeiros cantos para ler para amanhã, porque amanhã eu já tenho uma aula de literatura latina. E a minha segunda disciplina de sexta-feira é Introdução à Língua Latina 2, que é a continuação da Introdução 1 do semestre passado. E a gente ainda continua naquele método família romana, e ele é um método que é um método imersivo em latim. Então, toda a gramática é em latim, todos os textos são em latim, e às vezes ele não é tão intuitivo quanto acharam na criação dele para ser, mas as aulas são divertidas porque o professor torna elas divertidas, torna ela bem mais dinâmica. E latino é uma língua muito fácil de ser aprendida, ela também tem muitos falsos cognatos, mas é uma língua que
é muito mais palpável e muito mais próxima do português, querendo ou não. Bom, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenham motivado e matado a curiosidade de vocês sobre o quarto período da Letras na USP, especificamente na minha habilitação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar. Compartilhar para quem gosta de literatura e também gosta de saber sobre a vida acadêmica. Qualquer outra coisa mesmo? Amor, me ajuda. Curtir, compartilhar. Curte, compartilha o vídeo, mostra pros seus amiguinhos, ajuda o canal a crescer. A gente quer viver disso ainda. Estudar tá caro. Ah! Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Não esqueçam de comentar se vocês se interessaram por alguma disciplina, se vocês querem que eu fale um pouquinho mais dela, ou se vocês querem que eu traga também algum vlog de estudo bem específico só dessa disciplina e disseque ela pra vocês. Muito obrigada e tchau! Você sabe que eu vou deixar, né? Se quiser, é sua vida. Em Literatura Portuguesa 2, estamos estudando historicamente e sistematicamente. Alexa, chega.